Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos a cena de Jesus caminhando sobre as águas. Aqui nós contemplamos, nesse texto sagrado, vários elementos interessantes para a nossa reflexão. E o primeiro elemento de reflexão nesse texto sagrado é o mar. O mar, ele é um símbolo da insegurança, da tribulação, daquilo que são as inseguranças da vida, do mundo. Porque todos nós estamos como que um barco navegando para a eternidade, para a outra margem do mar. Ou seja, nós saímos de uma margem, saímos de Deus, da segurança, e estamos nesse mundo navegando para a outra margem, que é para junto de Deus novamente, no reino dos céus. Por isso que o mar, ele é sempre um símbolo de insegurança, de tribulação. Um símbolo que pode nos causar, que representa algo que pode nos causar medo em nossa vida. Por isso que esses discípulos com Jesus Cristo, eles estão sempre indo de um lado para o outro do mar. Aqui, esse mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E eles navegavam ali porque eles eram pescadores. E eles estão sempre indo de uma margem à outra. Esse é o caminho. Esse é um símbolo daquilo que é a nossa peregrinação nesta terra. Estamos nesse mar. E para que nós possamos ir ao encontro da outra margem, que é o reino dos céus, nós precisamos preparar bem a nossa barca. Por isso que o Espírito Santo é aquele que sopra, é o vento divino, que vai soprando a igreja para que ela possa navegar nesse mar de inseguranças, de tribulações, para que assim possa chegar ao porto seguro. Por isso que nós vemos esses discípulos entrando na barca, e essa barca é o símbolo da igreja, mas também o símbolo da nossa própria vida. E veja, dentro dessa barca, esses discípulos, eles vão indo em direção a Cafarnaum, o outro lado do mar. E ali eles vão remando, e o próprio texto sagrado vai dizer que eles iam remando e soprava um vento forte, e o mar estava agitado. E eles remaram mais ou menos uns 5 quilômetros. Ou seja, eles estavam ali naquele barco, fazendo um grande esforço para manter aquele barco naquela direção que eles queriam ir. Assim também a nossa vida, para que nós possamos fazer com que a nossa vida, a nossa barca, continue na verdadeira direção, na direção que nós queremos ir, nós precisamos fazer um esforço, nós precisamos remar, porque dentro desse mar, além das inseguranças do mar, nós temos muitos ventos que sopram. E esses ventos que podem ser o vento do Espírito, mas também pode ser o vento da tribulação. Por isso que quanto mais nós crescemos em virtudes, quanto mais nós vamos aprimorando a nossa prática da vida de oração e da nossa experiência de fé, quanto mais nós permitimos com que o Espírito Santo
se mova em nós e os dons do Espírito Santo possam nos auxiliar e nos santificar. Quanto mais nós nos unimos a Deus, mais nós nos tornamos dóceis para que o Espírito Santo possa soprar a nossa vida, impulsionar a nossa vida, para que assim, ainda remando, possamos alcançar a outra margem, que é o reino dos céus. Por isso que nós vemos também no texto sagrado de hoje, enquanto aqueles discípulos iam remando, se esforçando para permanecer naquela direção, para chegar à outra margem, Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Aqui nós temos um grande ensinamento, porque a vida de união com Cristo nos faz também caminhar sobre as águas. Veja que o mar estava agitado, o vento soprava forte, mas Jesus vinha caminhando tranquilamente, mansamente sobre as águas. E quando encontra esses discípulos, eles já estão quase na margem. Por isso que nós precisamos nos unir cada vez mais a Jesus Cristo, porque uma vez que nós estamos unidos a Jesus Cristo, nós estaremos sempre sobre a tribulação. E essa tribulação, ela nunca roubará a nossa paz, a nossa mansidão, a nossa tranquilidade, porque nós conseguiremos em Cristo conservar os dons divinos. E assim a nossa vida, ela vai sendo cada vez mais plenificada e aperfeiçoada pelo Espírito Santo, que nos identifica cada vez mais a Jesus Cristo, para termos a mesma atitude que Ele, para que nós possamos ser a presença dEle para o nosso próximo e assim possamos perseverar nesse grande mar que é a nossa vida, onde nós estamos navegando, nos esforçando, remando e sendo auxiliados pela força, pelo sopro do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer na verdadeira direção. Por isso que nós precisamos permitir com que Jesus Cristo vá à nossa frente, porque Ele é a direção que nós precisamos seguir para alcançar a outra margem, para alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.